Oi, gente, tudo bem? Vamos aí para mais uma aulinha de química. Hoje nós vamos ver modelo atômico, tá? Mas hoje de Niels Bohr e um pouquinho de distribuição eletrônica, tá ok? Vamos lá? Então, gente, como vimos aí, o último modelo atômico foi de Rutherford, certo? Rutherford apresentou o átomo contendo um núcleo, sendo que o núcleo seria muito pequeno e positivo, e aqui nas eletrosferas ao redor do núcleo teria o quê? Cargas negativas. Acontece que ele não sabia explicar como que essas cargas, sendo atraídas, né, porque são opostas, não entrariam numa espiral e se colidiam. Pediu ajuda para Bohr, Niels Bohr, que era um aluno dele físico e estudava física quântica e um excelente matemático. Então ele começou a estudar esse modelo e ele observou que o quê? Que isso não ocorria porque, na verdade, aqui na eletrosfera, as eletrosferas tinham energia, ou seja, cada eletrosfera tinha uma energia e isso fazia com que as cargas negativas não entrassem em colapso aqui com as cargas positivas. E ele denominou essas eletrosferas aqui como níveis energéticos, nível de energia, né? E ele observou que teria 7 níveis, né? Que seria denominado pela letra K, L, M, N, O, P, Q. Como vocês podem observar aqui, são 7. E o que acontece, gente? O elétron, ele poderia circular aqui entre a eletrosfera dele normalmente. O que não podia ocorrer é que entre as eletrosferas, entre as camadas, aqui no meio não teria o que? Elétrons. Eles não poderiam estar aqui, mas eles poderiam saltar camada por camada. E como que isso ocorria? O elétron, por exemplo, estaria aqui, nessa primeira camada aqui. Para ele saltar para essa camada, ele precisaria de energia. Essa energia poderia ser recebida em forma de luz ou calor, o que a gente chama de 1 nanoquanto, certo? Esse elétron pularia para uma camada mais externa, só que a sua tendência seria o quê? Voltar para a sua posição original. E quando esse elétron voltaria aqui para a sua posição original, ele voltaria de forma de onda eletromagnética. Como que seria isso, gente? Seria mais ou menos assim. Quando o elétron está aqui na primeira camada, a gente dá energia para ele, certo? Esse elétron fica excitado, ele pula para outra camada. Quando ele chega aqui na outra, a tendência dele é voltar. Quando ele volta, ele libera energia de forma de luz, o que a gente fala que são os fótons, certo? São pequenas quantidades de energia. Um exemplo bom para mim dar para vocês são os fogos de artifício. Você tem lá a pólvora, certo? E algum determinado sal. E aí, quando você acende ele vai lá para o céu e dá aquele show de luz. Aquele show de luz nada mais é do que os elétrons pulando de camada aqui, viu? E quando ele retorna, ele emite luz. Ou seja, dependendo da quantidade que o elétron vai receber, é para onde ele vai pular para uma camada mais externa. E ele observou que conforme o elétron que se afasta aqui do núcleo, o que acontece? Ele recebe mais energia, ele fica mais energético, certo? E esse fenômeno a gente fala que é o salto quântico, tá? E ele observou também, gente, que entre a camada K, L, M, teria uma quantidade exata aqui de elétrons, o que já foi visto por vocês, que a camada K comporta até 2, a L 8, a M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Então, gente, continuando aí, o que acontece? Na apostila de vocês vão ter essa imagem, né? Aí tem aqui energia recebida, energia devolvida. E o núcleo e duas camadinhas aqui representando, certo?
O que acontece? Eu coloquei para vocês, estado fundamental é quando o elétron está no seu estado fundamental. Lembram? Recorda que eu falei muito isso para vocês? Seu estado neutro, certo? Então, quando ele recebe a energia, aqui ele pula para uma camada mais externa, certo? Esse tipo de energia aqui, vocês podem ser observada que vai ter assim, um E aparecendo assim, o elétron absorve energia e salta para uma camada mais externa, certo? Que seria E1, E2. No seu estado ativado, ou seja, quando esse elétron pulou aqui para a segunda camadinha, ele está ativado, a tendência dele é retornar aqui para a primeira camadinha, ou seja, para a camada que ele estava, certo? E esse fenômeno a gente fala que o quê? Que é o fóton, ele volta como onda eletromagnética, emissão de luz, certo? Então a gente fala que ele nesse estado absorve e nesse estado aqui ele libera energia, certo? Porque a mesma energia que ele recebeu aqui no seu estado fundamental para pular, ele tende a devolver, só que ele devolve aqui em forma de luz, certo? Aqui Bohr apresentou o átomo, algumas camadinhas aqui, ele fez o experimento dele com um elemento, com átomo de hidrogênio, certo? Então, aqui vocês podem observar que tem um espectro e aqui as ondas magnéticas, certo? Esse desenho nada mais representa exatamente isso que eu estava falando para vocês, o elétron pulando aqui de camada. Então, ele dava uma certa energia para esse elétron e ele pulava uma camada mais externa. Ao retornar, ele tinha o quê? Ele tinha uma emissão de luz, o que nós chamamos de fóton, certo? Então, gente, o modelo de Bohr se ajustou muito bem ao átomo de hidrogênio. Mas átomos que continham 2 ou mais elétrons não dava muito certo. Então, algumas das análises feitas em espectroatômicos demonstrou que esses níveis de energia, ou seja, as camadinhas, teriam o quê? Subdivisões, que elas foram chamadas de subníveis, ou seja, dentro de cada camada que a gente fala que é nível de energia, certo? Teria o quê? Subníveis, né? E esses subníveis, eles foram denominados por quê? Por essas letras aqui, ó, S, P, D e F, certo? E assim como observado, os subníveis comportaria também uma quantidade de elétrons, ou seja, o subnível S comportaria até 2 elétrons, o P6, o D10 e o F14. Vocês me desculpem aqui pela imagem, mas a imagem aí na apostila de vocês deve estar um pouco melhor, tá? Mas eu vou tentar explicar, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó, o subnível S, ele estaria em qual camada? A primeira camada, camada K. Então, só teria o subnível S. Esse subnível comportaria até 2 elétrons. Na segunda camada, camada L, ele teria o quê? O subnível SP. Se você pegar o expoente aqui do S com P, você vai ver que 2 mais 6, você vai ver que aí você comporta até quanto, gente? 8 elétrons, certo? E assim por diante. Aí, como que a gente pode representar isso daí em forma de energia, né? Então, foi elaborado o diagrama de Pauli. Esse diagrama, ele é um pouco confuso, assim, olhando, mas assim, gente, não é difícil, tá? Primeira coisa, você tem aqui de 1 a 7. O que seria isso? Seria as camadas, nível de energia, K, L, M, certo? E o que seria esse S aqui do lado? Seria o quê? O subnível S, seria esse carinha aqui. Então, na primeira camada lá, você tem um K. Então, no K aqui, você tem somente o subnível S, como está representado aqui embaixo. Quanto suporta? 2 elétrons. Na terceira, você teria o subnível SP, certo? E como que funciona isso daqui? A gente tem aqui, ó, de 1 a 7, aqui nós temos subníveis S, aqui subnível P, aqui subnível D e aqui subnível F. Como que vocês vão fazer?
vocês vão observar setas. Ao fim da seta, não é para pular aqui para a segunda. A gente tem um tracejado aqui, ó, é para retornar lá em cima e vir. Essa é a sequência exata. É sequência de energia, certo? Aqui embaixo tem aqui a ordem crescente do aumento dessa energia, ok? Vocês observando aí na apostila de vocês, vai ter uma imagem um pouquinho melhor. Então, gente, como no slide passado, eu apresentei para vocês a sequência de diagrama de Pauli aqui, certo? Falei para vocês que ele está distribuído de 1 a 7 camadas aqui, que seriam os níveis de energia, certo? Que isso aqui seria a camada K, L, M, N, O, P e Q, certo? Esse S aqui do lado seria o que? O subnível. Então, você teria aqui na camada K o subnível S, na camada L você teria SP, na terceira SPD e assim por diante. Aqui embaixo tem uma representação de quantos elétrons cada subnível comporta, certo? Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Como que se faz isso? Tem uma breve explicação aqui, tudo que eu vou falar aqui, mas se vocês se perderem, é só vocês parar no vídeo e dar uma lidinha, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um elemento qualquer da tabela, certo? E a gente vai pegar o número atômico desse elemento, certo? Esse número atômico já foi mostrado para vocês em aulas passadas que o Z representa o número atômico dele, certo? Aqui no nosso modelo, a gente pegou o elemento ferro. O ferro, o número atômico dele é 26, certo? No seu estado fundamental, o que quer dizer isso, gente? Estado fundamental, ele está neutro. Então, se ele tem 26 como Z, o que ele vai ter? Ele vai ter 26 prótons. E se ele está no estado fundamental, ou seja, no seu estado neutro, ele vai ter 26 elétrons. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o elemento ferro, como está aqui, certo? E nós vamos distribuir esses 26 elétrons aqui, no diagrama de Pauli, certo? Então, vamos lá. Eu peguei um 1s2, 2s2, 2p6. Então, até aqui, eu segui essa ordem aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p, certo? Ah, professora, mas como que eu vou saber a quantidade de elétrons? Bom, você sabe que todos os S aqui tem 2 como expoente. Todos os P's aqui tem 6 como expoente. Todos os D tem 10 como expoente e todos os F's tem 14 como expoente. O que isso significa? Significa que tem até aquela quantidade de elétrons, certo? Então, seguindo essa ordem, ó, vindo aqui, retornando aqui em cima, voltando. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. O 3S. Acabou. Ao invés de você vir aqui para o 4S, não é assim, gente. Você vem aqui para cima, ó. 3P, depois 4S e assim por diante. Voltando aqui, nós paramos aqui no 2P. É só contar, gente, ó. 2, 4, mais 6, 10. Só que falta... Quantos elétrons ele tem? 26, né? Então, falta 16 elétrons. Seguindo a ordem, né? Nós paramos aqui do 2P. Seguindo a ordem aqui, ó, você vai vir aqui no 3S. É o que fizemos aqui. 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ah, professora, mas não é D10? Então, vamos contar? Aqui, ó, 4 mais 6, 10, certo? Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Só que se eu colocar 10 aqui, gente, vai passar. Então, como o subnível D comporta até 10, eu posso colocar 6 elétrons dele aqui. Eu só não posso passar de 10, certo? Onde o primeiro nível aqui comportaria 2 elétrons, que está representado aqui. O segundo, teremos o S e o P, que é 6 mais 2, 8 elétrons, tá? O terceiro nível, gente, que é esse daqui, ó, 3S, 3P e 3D. Ó, tá aqui, ó, bonitinho. Ele comportaria até 14. Ah, professora, mas por que tem esse 4 aqui no meio? Por quê? Porque a gente faz de acordo aqui com
a setinha, certo? Então, vem o 3S, a gente sobe lá 3P, depois do 3P vem o 4S, aí retorna lá em cima e vem o 3D, certo? Então, tem que seguir essa sequência aqui para dar certo. E você sabe a quantidade de elétrons pelos expoentes. Você tem que ficar contando, gente. Dá um pouquinho de trabalho, mas é exatamente isso. Certo? Eu coloquei essa observação aqui para vocês verem. E coloquei essa dotação aqui que está na apostila de vocês. Onde? O 3 seria o quê? O nível. O que seria isso? A camada, gente. A camadinha 3. A camada 3 ela é representada pela letra M. O S seria o subnível energético, certo? E esse expoente aqui seria que a quantidade de elétrons, a mesma coisa aqui, ó. Você tem esse 4, o nível 4 na camada N, o P representa o subnível P e o 5, temos aqui 5 elétrons, ok? Então, gente, continuando aqui na nossa distribuição eletrônica, eu coloquei aqui representadinho para vocês e só colorei essa camadinha aqui 4S2 e essa daqui 3D6, desculpa. Por quê, gente? Porque assim, quando o exercício pedir para vocês qual é a última camada de valência, vocês têm que observar o maior número aqui para vocês saber qual que é a última camada, tá? Essa camada aqui é a última, é a camada de valência. Por quê? Porque vai ser aonde o átomo vai fazer ligação química, onde vai se retirar elétron. E quando o exercício te perguntar qual o subnível mais energético, é o último subnível aqui, ó. No caso aqui do ferro é o 3D6. Ok, gente? Isso aqui é uma coisa muito importante, cai muito em vestibular, tá? Inclusive, eu passei para vocês um exercício exatamente dessa maneira, ok? Tchau, gente!